Alô, alô, galera do podcast Sem Limites. Eu sou a Dani Cunha, estou aqui com Pastor Renan Lopes. o pastor Renan Lopes. E hoje é um dia muito especial pra gente. A gente celebra o nosso 4º episódio, né, Renan? E a gente vem colhendo, assim, graças a Deus, no nosso podcast, muitas pessoas interessadas, muitas pessoas querendo ver. E a crescente, assim, ela tem sido cada vez maior. E hoje, para a gente celebrar esse momento, a gente conseguiu até antecipar uma convidada nossa, que está aqui hoje como convidada do podcast, mas ela tem uma história muito especial. Antes de eu passar para o pastor Renan introduzir a história dela, quero só deixar para vocês lembrarem o nosso grande mote do podcast Sem Limite, né? Nós aqui somos sem limite para conversa, sem limite para edição, sem limite para o que tem para falar. O podcast aqui, o nosso podcast, o céu é o único limite. Então, quero dizer, Thalita, que é um prazer estar aqui com você hoje. E vou deixar o Renan fazer... Eu acho que eu não conseguiria fazer uma introdução tão digna de quem é quanto o pastor Renan. Então... Fala, gente querida. Que bom mais uma vez estar com vocês. Entrar aí na sua casa, no seu telefone, ou onde você estiver assistindo com a gente esse podcast e já celebrar pelo crescimento do nosso podcast e cada vez rompendo limites para a glória de Deus. E hoje, recebendo aqui essa ilustre convidada, né? Eu sou suspeito de falar, porque ela faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Ela é a mãe dos meus filhos, é a mulher que caminha do meu lado, que sonha comigo, que acreditou em mim. E eu sou fruto também das promessas que Deus fez a ela e as orações que ela tem feito todos os dias pelo nosso casamento, pela minha vida. E eu falo nada mais, nada menos que a querida pastora e cantora isso que eu ia falar. Thalita Duarte e minha esposa. Gente, que isso. Depois dessa eu caso de novo, hein? Gente, aqui a gente vai... Arrasou. Vai ter casamento de novo. Pai do Gente. Senhor, gente. Vai, fala. Pai do Desculpa, Senhor, já te cortar. gente. Eu vou falar um pouco aqui sobre a pastora Thalita, uma moça cheia de Deus, cheia de Espírito Santo, cheia de sonho, cheia de alegria. Aonde ela chega, ela cativa. Aonde ela chega, ela consegue dominar o ambiente com seu carisma, sua humildade. Ela que vem de uma família humilde, mas uma família muito nobre, pais maravilhosos, irmãos também maravilhosos. E a Thalita sempre cresceu na presença de Deus, apesar de, assim como eu, né, saímos de uma comunidade, mas ela nunca desviou nem para a direita, nem para a esquerda, sempre fiel ao propósito de Deus, uma menina que sempre estudou, sempre foi educada, sempre ali na presença de Deus, que hoje resulta no que ela é, que é essa pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, e ela tem a minha total admiração. Dani, essa é a Thalita Duarte. É um prazer, Thalita, saber um pouquinho mais de você. Prazer todo meu. E queria reforçar aqui também, o pastor Renan se derreteu elogios na hora de explicar, né, de introduzir a história. É verdade. Mas eu também quero falar um pouco da minha versão, assim, de como eu conheço e da minha admiração também. A pastora Thalita, eu convivo muito com ela, sobretudo quando a gente tem as nossas vigílias, os nossos cultos. E ela realmente, quando o Renan falou que ela domina o ambiente, a voz da pastora Thalita, eu espero que ela dê uma palhinha aqui pra gente depois, é uma voz maravilhosa. Deus é muito forte na forma que ele usa ela e na forma em que ela passa adiante essa mensagem de Deus. Acho que todos que já tiveram, tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui tiveram a chance de ouvir, e quem não ouviu ainda, o momento mais importante agora. Pastora Thalita, conta um pouquinho pra gente, assim, de como a sua história começou. Então, gente, a minha história é bem parecida com a história do Renan, né? Eu também fui nascida e criada na igreja. Sou filha única de menina, né? Tenho 2 irmãos mais velhos e sempre fui criada na igreja. Então, sempre cantei na igreja. Olha. Então, foi basicamente assim. Eu sempre vivi muito rodeado com meus pais. Sempre fui a filhinha do papai. Então, sempre comigo sempre teve um cuidado enorme. Bacana. E a gente
foi se desenvolvendo na igreja. Casei novíssima. Quantos anos? Foi Desculpa, com mulher, ninguém gosta de falar de idade, né? Principalmente com mulher, O mas... Renan é melhor de data do que eu. Acho que foi com 20, né? 21. Eu 20. estava com 21 anos e você com 20. 20 aninhos eu casei. Então foi tudo muito rápido na minha vida, né? E já tivemos filhos. Foi a nossa história é muito linda. E essa sou eu, gente. Eu acho que eu sou uma pessoa bem transparente, bem... E quem me acompanha nas redes sociais sabe a minha rotina. E essa é a Thalita. E Thalita, se eu puder te chamar, é pastora com o maior respeito, mas puder te chamar de Thalita também. Eu sei que é inevitável a gente, quando a gente conta a nossa história, a gente não falar, né, de quem a gente é enquanto a nossa família. Você tem 2 filhos pequenos. Conta primeiro como foi, como você e o pastor Renan se conheceram. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Como que essa relação foi crescendo e as dificuldades talvez vocês possam ter enfrentado. E depois conta um pouquinho também dos seus filhos. Sim, claro. Então, quando eu e Renan se conheceu, eu trabalhava numa loja evangélica, né? Uma livraria, CDs. E a gente se encontrou lá. Né? Na livraria. Na livraria. Ele foi meu cliente. Inclusive, a loja que ela trabalhava, que era uma loja de artigos evangélicos, é onde eu costumava ir comprar livro, DVD, Bíblia, etc. Até o dia que eu cheguei lá e vi uma pessoa diferente na loja, né? Um brilho diferente na loja. Quando eu olhei, era ela que era a mais nova vendedora da loja. E eu fui, uma vez ela estava, brincamos lá, ela me recebeu bem, na segunda vez ela estava novamente. Aí você continuou comprando, aí só aparecer pra não comprar. Eu aumentei a frequência, tipo assim, se eu ia 1, 2, 3 vezes... Minhas comissões aumentaram. Eu passei aí eu lembro que teve uma vez que eu passei por ela, eu falei assim, ó, agora eu vou ser o seu cliente, falei pra ela. Falei, agora eu vou ser seu cliente, só vou comprar com você. Aí ela, ai, obrigado, pastor. Olha. Pastor Renan tá animado. E foi assim. E, inclusive, eu vou contar uma parte aqui que ele faz questão de falar para todo mundo, né? Vale. Então desde a primeira vez que eu vi, né, o Renan, eu perguntei para um amigo meu que trabalhava. Eu falei, quem é esse menino? Quem é esse pretinho? Quem é esse pretinho? O que importa é que desperta. E ele falou assim, não, ele tem namorada e tal. Eu falei assim, então tá, tudo bem. Aí desde então, fiquei na minha. Aí ele perguntou de mim, né, pra ele. Eu cheguei lá uma certa feita e perguntei pra esse amigo dela, que ela já tinha perguntado de mim. Eu não já sabia. Faz questão, né? Interesse aí eu falei assim, pô, fulano, rapaz, poxa, qual é dessa vendedora aí e tal? É pra perguntar, de repente ela fala, não, ela tem namorada, aquela coisa. Aí ele falou assim, não, calma aí. Aí ele pegou, anotou meu número, fala teu número aí. Aí anotou meu número, aí ele pegou meu número e deu na mão dela. Aí eu, poxa, fiquei sem entender, porque o certo era ele, no mínimo, pegar o número dela e passar pra mim. Só que quando eu perguntei por ela, ele falou, não, calma aí, me dá teu número aí. Aí ele deu o número pra ela. Aí eu saí da loja assim, sem entender. Sem pé nem cabeça. Aí quando saí da loja, logo assim, a gente se adicionou no Facebook, eu lembro. Você Facebook. me adicionou, desesperado. Foi me adicionar e já me chamou. Aí eu perguntei, eu falei assim, você salvou meu número mesmo? Que eu fiquei, pô, o cara pega meu número e dá pra ela. Aí ela falou, calma aí. Aí ela foi me chamando no meu zap. Aí já Parte tu não conta. Foi assim, gente. Casamos muito rápido, né? Um ano. Namoramos, nós vamos e casamos em 1 ano. 1 ano, Dani. Olha que loucura, Que Dani. doideira, né? Mas nem sabia nem desse menino, meu Deus. E novos também, né? 1 aninho. Tem um vídeo que sempre me emociona muito. E eu pedi aqui pro pessoal separar. Vocês conseguiram separar aí? A gente consegue botar na tela? É um vídeo... É muito emocionante de ver. E eu acho que fala um pouquinho dessa trajetória.
Ah! Ai. Caraca! Adoro. Pegaram esse vídeo, Adoro. cara. Meu Deus. Gente, olha o cabelo do Renan. Olha o cabelo dele. Isso é culpa tua que Gato, fica jogando você esse achava vídeo. Gente, o que eu tava fazendo com esse... Pastora Thalita ali. Meu Deus. Ai. Ai, gente. A surpresa, vai ver a surpresa. Olha a surpresa que ele fez. Gente. Cadê o Renan? Eu vou ver ali agora, ali, ó. Gente, os músicos pegaram- pararam. Eu fiz os músicos parar. Olha E lá. eu não parei de cantar lá. Eu fechei o olho e falei, não acredito que esses músicos estão fazendo isso comigo, meu pai. Senhor, eu fechei o olho. E olha como Para. canta, gente. Para. Ele cutucando. Ela não queria parar de cantar, eu tava cheia de O vergonha. cabelo dele. Eita. Hoje você não vai cantar. Ó, hoje você vai me ouvir. Eita. Olha. Gente. Pô, vocês... Ai, vocês me quebram assim, cara. Produção me quebra aí, ó. Olha o meu cabelo. Pum. Meu Deus. Ai, coisa linda, Rômulo. Eita. Eita. É muito bacana. Minha filha, porque você não saiu correndo, minha filha. Olha só. Gente. Ah, viu ela? Não, ela foi jogando você. Não. Ela fez... Tá bom, gente. Tá bom, gente. Corta. Que lindo. É muito emocionante. Muito emocionante. Se foi emocionante pra gente aqui que tava vendo, eu fico imaginando pra vocês. Sei que você já deve ter visto esse vídeo muitas vezes, mas ele é sempre emocionante de ver. Essa história que foi também, assim, sempre construída debaixo de Deus, né? Com a bênção dele em todos os momentos. Verdade, Dani. O que Deus fez em nossas vidas, assim, é uma coisa que, se a gente for contar, dá mais que livro de livro. várias livro, edições, porque foi coisa linda. Nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor sempre nos alcançou. Tem um fato interessante, Dani, que eu lembro que quando a Thalita trabalhava ainda, namorando, né? A Thalita ela trabalhava de segunda a sábado. Aí eu sempre preguei em vigília, né? Sempre preguei em vigília. Aí quando eu ia pregar nas vigílias, ela mesmo tendo que trabalhar no sábado de manhã, ela ia comigo nas vigílias, me acompanhava, ia trabalhar virada de vigília. Só saía no sábado, acho que 7 da noite, né? E mesmo assim, ela sempre ali do meu lado, sempre apoiando. E resultou nisso aí. Verdade, Né? resultou. Isso é muito bacana, porque eu sempre falo, assim, muito para as pessoas que quando a gente tem a família caminhando junto com a gente consegue construir, né? A gente consegue ter voos maiores. Verdade. Mas se a gente não tem a nossa casa nos apoiando, eu vejo isso, assim, porque eu, graças a Deus, eu tenho uma pessoa em casa que me dá todo o apoio, todo o suporte, entende. Graças a Deus. Porque se não fosse isso, eu tenho certeza que eu teria dificuldade. Porque a gente tá lá, mas não tá lá. E é muito bacana como, assim, você consegue dividir a história. Vocês conseguem dividir a história como um todo. Não só a história de vocês com Deus, a história de vocês juntos, debaixo da bênção de Deus. O crescimento, né, de vocês dois como indivíduos e também como casal. É uma coisa muito... É um exemplo, eu diria, muito grande
para mim, com certeza, e para muita gente. E conta um pouquinho mais, assim, de como foi. Vocês ficaram noivos, acho que 7 meses de namoro, não foi isso? Aí passou mais 6 meses casando. E aí casaram. Casamos, né? Sem nada, Dani. Sem nada. A gente tinha Só vocês com a vão promessa. rir, mas a gente tinha um colchão inflável que a gente enchia na hora de dormir. Quando a gente acordava, a gente estava no chão. Não, assim, e foi muito, assim, loucura, porque hoje a gente tem eu e ele, temos uma filha, Nicole, né, que é o nosso amor, nossa paixão. E, assim, depois que você tem filho, você vê a preocupação que os nossos pais tinham, né? Claro. E a gente foi assim, a gente foi com a cara e com a coragem. Meus irmãos, super protetores, né? Sofreu passou, muito? Até hoje. Passou um dobrado até hoje. Até hoje eles vão atrás de mim, pergunta. E aí, tá Ele não tudo gostava bem? muito de mim, não. Aí passou a gostar depois que a gente casou. Teve opção também, né? Não, brincadeira. Ai, meu carro. Tá certo. Não, é verdade. Então, hoje eu tenho Nicole, né? E eu fico muito preocupada, né? Minhas orações já com o futuro dela, com o rapaz que ela vai casar, assim. É E não vai ser preocupante. itinerante. E assim, e esse lance quando você citou de apoiar, de estar junto, é o que eu falo para muitas meninas que me perguntam no Instagram, é você casar junto com o ministério. Você casar junto e isso pesa muito. Realmente é muito difícil, porque você casar com um homem que chega normal, né? Que a gente vai falar assim, normal. Que chega às 7 horas em casa, tem aquele momento com você, com seus filhos. Agora você casar com um pastor que é itinerante. É muito difícil. Só que, assim, como eu sempre acreditei, eu acompanho desde o início, né? Não foi assim. Eu não casei com o Renan sabendo de tudo isso que ia acontecer. A gente se conheceu, ele nem sabia que eu cantava e eu nem sabia que ele pregava. Verdade. Olha que bacana. Então as coisas foram acontecendo bem logo após que a gente casou. Então eu consigo enxergar e tenho a sensibilidade de espírito, né? Para ver que tudo foi e é Deus fazendo na vida O dele. desígnio dele, né? Na vida de vocês. Inclusive, isso que ela falou é uma verdade. E eu quero deixar registrado aqui no podcast. Tem muita gente que se pergunta, né? Quando a história, como a gente começou a se conhecer, aquela coisa toda. E a Thalita, justamente, eu conheci ela no trabalho dela. Foi. Então, ela não me conhecia, eu também não conhecia ela. Então, assim, não houve nenhum tipo de interesse. Até porque eu também não tinha o que se interessar. Né? Foram descobrindo. A gente, bem dizer, se descobrimos. E na primeira conversa que tivemos, eu descobri que ela cantava na igreja dela, que era ministra de louvor. Aí eu falei que era pregador. Aí nisso aí a gente foi se conhecendo e a gente foi vendo que... Aí foi dando liga, né? Foi a nossa história, a nossa vida foi... E assim se encaixando, se completando. E assim foi crescendo Foi. também, né? Porque a crescendo gente juntos. olha, você tem... eu queria perguntar, mas a gente fica sempre sem graça de perguntar a idade, né? Mas assim, isso tem quantos anos? Você falou que você tinha 20, Renan tinha 21. Então hoje eu tenho 26 e ele 26. Eu conheci a Thalita, ela tinha 19 anos. Então é uma Ia fazer história. 19, perdão. Ela é ia fazer verdade. 19, que a gente se conheceu em outubro, né? Foi. Começamos a namorar em novembro e casamos em dezembro do ano seguinte. Olha que bacana. Foi, É. verdade. E a gente também vai crescendo, esse é um momento, é muito curioso, porque a gente também vai crescendo como ser humano, né? A gente, É verdade. talvez quando a gente é mais novo, a gente acha que quer um rumo, e de repente a gente vai vendo que os desígnios de Deus vão colocando a gente em outro. É verdade. Então, equilibrar tudo isso é complicado, né? É verdade. É fruto de muita admiração. E no caso, assim, de vocês, o que eu acho mais, assim, bacana, que é um grande exemplo para todo mundo, é porque ser marido e ser mulher nunca é fácil. Mas, assim, a relação de vocês, ela vai muito além do papel de marido e mulher, do papel de pai e mãe, é o papel de pregador a pregador, pastor a pastor, o ministério. Então, assim, é uma responsabilidade grande que vocês carregam acima de tudo, né? E a união é muito importante. Verdade. E conta pra gente também um pouquinho, Thalita. A gente falou rápido, assim, mas vocês têm 2 filhos, né? 2 filhos. Nicole, 3 anos. 3 anos.
E Nicolas e Samuel, 4 4 meses. Fez 4 meses. Amores da nossa vida, né, meu amor? Eles o presente são... de Deus pra gente. E você Graças ali a até o Deus. fim da gravidez em Isso. pé e pregando e cantando. Foi. Assim, eu amo, né, também. Eu amo o altar, eu amo estar no altar. E assim, eu consigo enxergar que os meus filhos também são do altar. Graças a Deus eu tenho isso no meu coração. E eu consigo entender até essa ausência um pouco da vida do pastor Renan, do meu esposo, porque eu consigo sentir o amor que ele sente pelo altar. Amém. E é o que me deixa mais grata. E eu fico em casa, cuido dos nossos filhos. E isso não tem palavras. Não tem palavras para agradecer a Deus pela vida deles, pela vida da minha casa. Bacana. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu ia até te pedir, fazer uma pergunta. Eu tenho várias perguntas aqui. E, Renan, acho que se você quiser perguntar também, você fica à vontade. Eu não tô dominando aqui o papo, mas enfim. Não, eu já tô só de coadjuvante. Renan, Na verdade, a Thalita falou aqui dos nossos filhos. Eu acho que pelo fato de eu ser pastor também, ser um pregador, eu acaba em alguns momentos espiritualizando muitas coisas, né? E eu vejo muita mão de Deus assim na minha família, nos meus filhos, principalmente. Porque a Nicole, quando ela veio, e a Thalita sempre foi assim, sempre, tanto na gravidez da Nicole quanto do Nicolas, sempre foi muito atuante. Então ela continuava cantando, continuava me acompanhando. Bacana isso. Viajava de avião, aquela coisa toda. Ela viajou na época da Nicole, que ainda não tinha a pandemia, ela viajou até o limite da gravidez. Foi. Até a médica falou assim, a partir de hoje tu não pode mais viajar. Então ela sempre foi muito atuante. E os meus filhos, eles nasceram muito debaixo de oração. Né? Aonde a gente ia, as pessoas oravam muito ela, a barriga dela, as irmãs. Acho que tem um vídeo no meu telefone, acho que ainda tem, a foto, na verdade, num congresso, umas 3, 4 mulheres orando a barriga dela. Então, assim, eles sempre nasceram assim, muito debaixo de oração mesmo, naquele ambiente espiritual. E eu digo também que os meus filhos, eles marcam tempo na vida da gente. Por exemplo, quando a Nicole nasceu, quando eu descobri, na verdade, que a Thalita estava grávida, foi um pouquinho antes de eu pregar no Congresso dos Gideões, que foi a partir desse congresso que eu fiquei conhecido assim, a nível nacional. Aí preguei no Gideões, passou alguns meses e a Nicole nasceu. Então a Nicole já nasceu num novo período da nossa vida. A gente já estava com a condição financeira melhor, as coisas já estavam acontecendo de forma melhor da época que descobrimos a gravidez. E o Nicolas é a mesma coisa. O Nicolas veio justamente nesse período de pré-campanha aí, de pré-candidatura, né? Nessa correria, pandemia, e toda essa correria. E assim como a Nicole trouxe vitórias para a minha vida, eu acredito que essa vinda do Nicolas também vai ser lá uma nova vitória. Amém. E é isso aí. É verdade. Graças Agora a contigo, Deus. Dani. A bola tá contigo. Graças a Deus. É muito bacana, é lindo ouvir esse testemunho. E até queria pedir, Thalita, a gente estava falando aqui dos filhos, né? E você sempre foi uma pessoa muito atuante, em todos os sentidos. A gente está aqui contando... Thalita praticamente saiu do altar para ter neném. Foi há 4 meses atrás. Ela estava ali, em pé e madrugada dentro. E eu sei, assim, todo mundo sabe o quão sacrificante isso acaba sendo, até a nível físico, né? E eu queria que você contasse, assim, na verdade não é nem contasse, me ajudasse a passar uma mensagem que nós que, enfim, somos contra o aborto, nós acreditamos que a vida realmente começa na concepção. O que você teria para dizer, assim, porque a gente vê que tem muita mulher que engravida e fica com a dúvida se mantém ou não os filhos, porque tem que trabalhar, porque a vida não tá fácil. E você passou por uma história difícil, engravidou e ainda tem, assim, tá com sua carreira brilhando, tá crescendo. O que você pode me ajudar a passar, assim, para essas mulheres? Eu acredito no propósito de Deus. Eu acho que se Ele permitiu... E criança, né? É o que a gente sempre fala em casa, que criança é bênção. Se Ele permitiu você estar
né, engravidou, ou então, por um acaso, eu tenho certeza que Deus ele vai te dar estrutura para você criar, para você estar... E é um amor, Dani. É um amor que você começa a sentir o amor que sua mãe sentia por você. É incrível. E é um serzinho que te dá tanta paz, tanta alegria. E a gente acaba assim, todos os seus medos, todos os seus temores acabam ali. Eu até fico me perguntando, Senhor, como que alguém pode até fazer uma maldade com uma criança? Porque eu digo por mim, a Nicole é alegria pura. Ela traz tanta alegria dentro de casa. Ela, mamãe, papai, cadê? Então é um amor que o próprio Deus, eles nos dá. Então a gente consegue enxergar que é criação de Deus mesmo. Não tem como a gente rejeitar aquilo que o próprio Deus criou. É uma coisa muito linda. Ser mãe eu acho que é a melhor coisa. Eu amo muito ser mãe. Eu sou suspeita a falar. Que o Renan, até às vezes, ele fala, não sei o quê. Eu amo estar com meus filhos, eu amo estar, ainda mais com o Nicolas, né? Que o Nicolas, ele veio num período, assim, um pouco difícil, que foi essa rotina nova, né, do Renan. E ele me deu tanto amor, conseguiu preencher, às vezes, o vazio. E, cara, é o que eu falo para todas as mães. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Interessante que eu tô ouvindo aqui a Thalita falar. E eu tô pensando aqui, né, a maternidade, eu acredito que o amor de uma mãe para com seus filhos, Dani, eu acho que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Porque a própria Bíblia se utiliza de uma figura de linguagem que o amor de Deus é como o amor de uma galinha que protege os seus pintinhos, né? Quando aquela galinha ela vê os seus pintinhos correndo risco, ela se atira na frente de qualquer um para defender os seus filhos. E o dom da vida, eu acredito que seja um dos mais lindos e um dos maiores dons que Deus poderia dar a uma pessoa, que é o dom da vida. E isso reforça a nossa defesa contra o aborto, porque acredito piamente que a vida começa na concepção. E isso tanto na Bíblia, quanto nos dias que nós estamos vivendo. O aborto, cientificamente, além de trazer prejuízos à saúde da mulher, você está, acho que, impedindo alguém de viver uma vida, uma nova vida. Uma nova vida. Então, temos aí casos de pessoas que seriam um aborto, como Cristiano Ronaldo, entre outros, que são pessoas extraordinárias na vida. Então, eu glorifico a Deus pela mãe que a minha esposa é, e nisso é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Se tem uma coisa que eu não posso reclamar da Thalita, é que ela é mãe. Ela cuida mesmo. Eu já falei para ela, cara, chama babá, chama alguém para cuidar, vamos andar, vamos fazer, vem comigo. E ela sempre ali cuidando, fazendo questão de estar pessoalmente cuidando, educando. E eu posso sair, posso viajar, posso ficar o tempo que for. Mas a minha consciência quanto aos meus filhos e ao cuidado deles fica sempre tranquila, porque eu sei que a Thalita está em casa cuidando das nossas crianças, né? Verdade. É um exemplo de mãe também. A gente vai vendo, assim, para nós mulheres é sempre muito importante a gente ver, assim, a mulher, ela quando é uma mulher muito completa, né? Ela é uma mãe, como você é uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande profissional, porque a gente ainda vai chegar nesse momento da carreira, que é extremamente importante também, uma grande profissional e uma grande guerreira, porque a gente sabe que no fim do dia, né, a gente tem uma história aqui, cada um a seu modo, mas muito em comum, que é ser forjado na luta, né? Na dificuldade. E a gente sabe, assim, que graças a Deus, Deus vai provendo, e no tempo dele, muitas vezes a gente questiona, né, o porquê daquilo naquele momento, ou de não ter aquilo, e quando a gente vê, Deus nos provém muito mais, e as bênçãos são muito maiores. Então, eu acho que esse é um exemplo para todas as mulheres, assim, se elas estão em algum momento de algum questionamento, de alguma dúvida, eu acho que é importante
mulheres grávidas, esposas, assim, a nossa vida, o dia a dia da vida não é tão simples, né? Simples. Pelo contrário, ele não é nada simples quanto os papéis, assim, que a gente possa exercer. Mas se a gente não trabalhar isso, fizer a manutenção diária disso... E tudo é uma fase, né, Dani? Exatamente. Tem a fase da criança, que eu falo que a criança tem saúde, é cheia de saúde. Tem a fase da criança tá mais rebelde, tá a fase da criança tá engatinhando, mamando peito, mamando madeira, e tudo é uma fase. Hoje eu estou numa fase muito boa da Nicole, que ela já quer me acompanhar, quer ir no salão, quer ir junto comigo, quer fazer uma unha, quer ir junto comigo. Então, cada fase é uma fase e tudo vai passar. Quando eu virei mãe de segunda viagem, eu vou te falar, porque mãe de primeira viagem é muito, muito difícil, porque a gente tem medo de tudo. Tudo, né? Tudo. E quando eu virei uma mãe de segunda viagem, já estava me virando com tudo. Eu consigo me virar com os dois do que só quando eu tinha uma. E a gente consegue enxergar e falar assim, não, eu tenho que levar tudo na leveza, eu tenho que ter na minha consciência que isso vai passar, as noites mal dormidas vai passar. Verdade. E o amor deles, né, nos preenche a cada dia. Graças a Deus. E ver eles Graças a Deus. crescendo também, né? Com certeza deve ser maravilhoso. E eu tive uma experiência, né, tanto com a Nicole quanto com o Nicolas, que a Nicole, quando ela nasceu, foi a época que eu estava mais viajando, assim. Foi aquela época que, Renan pra lá, Renan pra cá, então eu estava viajando todo dia, toda semana, e eu acabei ficando muito ausente, então eu não pude acompanhar todos os dias ali, aquele crescimento, aquela rotina. Aí logo em seguida veio a pandemia. Aí, a partir da pandemia, eu pude ter algumas experiências com a minha filha que eu não tive logo assim que ela nasceu por conta daquela correria. O Nicolas também já veio nessa correria que nós estamos agora, desse novo desafio, mas graças a Deus, quanto ao Nicolas, já tem sido um pouco melhor, porque como eu não estou viajando para fora assim, do estado ou do país frequentemente, eu consigo pelo menos terminar a noite em casa. Né? Então, todo dia eu chego ali, ele tá dormindo. Todo dia eu chego e ele tá dormindo. Mas eu chego, vejo, cheiro, beijo. E é aquela alegria. Não, isso é muito bacana, assim. A gente vê, às vezes, a dificuldade, né? A gente que vai fazendo caminhadas longe, a gente pega 5 horas de carro e fala, não, eu preciso descansar, vou dormir. Não, vou voltar para ver a família, para pelo menos estar ali. É verdade. Isso a gente sabe que é na pele, assim. E por mais difícil que seja o cansaço físico, a gente acaba passando. Não tem nada melhor do que voltar. Tem nada melhor do que voltar para o nosso caminho, para onde a gente é, né? E tem tantas perguntas legais aqui. Eu quero falar de mercado de trabalho, mas eu acho que antes ainda queria falar um pouquinho, assim, de casamento, se vocês me permitem, a gente ainda voltar nesse tema. A gente ficou muito emocionado aqui com o vídeo, com o pedido de casamento de vocês. E a gente sabe que tudo é uma construção, né? Que nem você estava falando, você falou uma frase muito interessante, Thalita, que tudo é uma fase. Tudo é uma fase. E a cada fase nova a gente vai vivendo outras coisas e outras dificuldades e superando algumas. Então, conta pra gente, assim, vocês, eu imagino, mas eu quero que vocês contem, depois de que, o Renan estava falando, depois que ele teve aquela grande pregação que realmente mudou, assim, a vida de vocês, deu uma oportunidade de vocês poderem alcançar muita gente, fazer um trabalho. Eu fico imaginando que quanto mais a gente alcança, mais o bem a gente faz, também maior tem alguém querendo nos atrapalhar, né? Uma guerra espiritual, muita inveja. Como é que vocês lidam com isso? Como é que, assim, eu imagino que não seja fácil, né? Até eu pergunto para os dois, para a Thalita primeiro, mas... Eu vou dar prioridade para nossa ilustre convidada. Então, Dani, desde que casamos, nunca foi fácil. Tanto esse lado espiritual, tanto uma dificuldade financeira. A gente realmente foi testado muito no fogo. A gente passou necessidade. Sim. Então, esse fato de Deus ter preparado a gente desde que a gente casou, a gente não teve lua de mel. A gente não teve. Então, assim, desde que a gente casou, como a gente colocou sempre
a gente tomou as atitudes assim muito rápido de ter casado, e Deus sempre, ele falou conosco, né? Deus sempre usou pessoas para falar, é de Deus esse casamento, pode marcar data e tal, e Deus sempre foi desse jeito com a gente. E pelo fato da gente ter passado necessidade, assim, de não ter realmente, de ter que dormir num colchão, ou às vezes ter que dormir no chão. Então a gente foi forjado muito no fogo. Então essas coisas assim, pra gente, são coisas literalmente assim, pra mim, meu ver, que eu consigo enxergar, são coisas literalmente espirituais. Então, como eu sempre fui uma pessoa, uma mulher de oração, né? E eu sempre entreguei tudo nas mãos de Deus, então eu consegui levar isso mais tranquilo. Claro que a gente sente que a gente é ser humano, a gente tem os nossos questionamentos, mas eu sei que toda prova, quando você passa por ela, você passa mais um nível com Deus. Amém. E eu tenho certeza que lá na frente a vitória é garantida. Amém. Amém. E é isso que eu enxergo no Renan. E a gente sempre acreditou no Deus que faria tudo, né, pela nossa casa, pela nossa família. E Deus é Deus da família, né? Ele que me deu a minha família, e a gente vai passar junto. Se tiver que passar, a gente passa junto. Em nome de Jesus. Amém. Thalita foi muito, muito feliz nas palavras dela, de fato. A gente foi experimentado, né? Eu digo para alguns amigos, eu de fato aprendi vivendo, né? Tanto a Thalita, tivemos assim muitos desafios na nossa vida. Desde a época que eu morava com os meus pais, a minha vida sempre foi muito desafio. Eu tive que parar de estudar cedo para trabalhar. Então a minha vida foi de muito desafio. Então eu aprendi muito vivendo. Passamos algumas lutas. Eu entendo que tudo que eu passei, que nós passamos, faz parte de uma escola de Deus, para que hoje a gente pudesse ter alguma coisa para passar, ter uma história para contar. Então quando eu vejo alguém atacando, falando, criticando, acho que desde do primeiro momento que eu vi que meu nome estava assim, sendo muito ventilado por conta dos vídeos que estavam viralizando, aquela coisa toda, quando eu vi a minha vida sendo muito, muito exposta, a Thalita sabe, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre fui muito difícil de expor a nossa vida de marido e mulher em rede social. Porque eu penso assim, a minha vida de marido e mulher, ela tem que ser vivida dentro da minha casa, eu e ela. Eu acho que eu não preciso estar mostrando para ninguém na rede social que a gente é feliz, que a gente vive bem, que a gente mora bem, come bem, anda bem. Porque eu uso muitas minhas redes sociais justamente para promover o reino, botando mensagem, as vigílias, os projetos. Então eu dificilmente posto coisas de vida pessoal por opção, porque eu sei que nem todo mundo que está ali porque me ama, está ali porque gosta de mim, porque gosta da gente. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam ali que ficam esperando um furo, ficam esperando alguma forma de nos atingir e de nos atacar. E eu e a Thalita, assim, a gente, como casamos muito cedo, a gente estamos indo para o 6º ano de casamento, a gente casou muito cedo, então éramos muito imaturos, né? Então a gente cometeu alguns erros de confiar em pessoas, de tomar decisões e até atitudes em momentos que não era para ter tomado ou feito. Então isso querendo ou não, gerou para nós uma vulnerabilidade. Porque existem pessoas que estão ali se fazendo de amigo, mas não são amigos da gente. Não são pessoas que estão ali com a gente de verdade. Tem gente que está surfando na onda do momento. Né? Então, a gente aprendeu muito isso, com muitas decepções, traições e muitas coisas que a gente acabou vivenciando ao longo desse nosso casamento. Que hoje, sinceramente, o que falam, o que me atacam a gente, falam do nosso casamento, hoje, para mim, não me atinge. Eu falo, e eu fico muito em paz com a Thalita, porque eu sei que ela tem a mesma
nesse quesito, ela tem a mesma mentalidade, a mesma frieza que eu tenho. Então as pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Pô, mano, estão falando isso. Ó, mano, estão postando aquilo. Ó, mano, estão falando aquilo. Só que eu e ela em casa, a gente fica numa paz. Porque a gente sabe que isso não tem poder de atingir a gente diante daquilo que a gente já viveu. Acho que as experiências da vida trouxe pra gente uma certa estrutura, um casco, melhor dizendo, que o que tentam usar para nos atingir acaba mais nos promovendo do que propriamente nos abatendo. Aí tem um pastor que foi meu pastor há muitos anos, ele diz um negócio assim, eu guardei essa frase dele, ele fala assim, ó, falem bem, falem mal. O importante é que falem de mim. Então, a gente vive mais ou menos isso, né? E a gente conseguiu ter, né? Eu falo graças a Deus hoje, né? Porque a gente não entendia. Muitas experiências. Essas experiências foram nos deixando mais forte. Tanto como servo, né, meu amor? Tanto como um pregador da palavra, tanto como uma cantora, foi deixando a gente cada vez mais forte. E eu falo que quando você tem uma vida de oração com Deus, né? Quando você tem esse hábito de viver, né, com esse relacionamento com Deus, essas coisas aí não te afetam. Não afetam, né? Não afetam. Mas eu fico impressionada, assim, como eu passo um pouco por isso, acho que não na mesma proporção que vocês, mas, assim, as pessoas têm uma curiosidade, assim, impressionante, né? Eu acho que as pessoas estão mais ali para ver a vida pessoal de vocês, às vezes, até do que para tentar entender, ver uma obra, ser tocada, né? Se permitir ser tocado por Deus através de vocês. É uma coisa de maluca. Antigamente, era aquela coisa muito revista Caras, né? Tipo assim, revista Caras, tudo saía na revista Caras. E parece que virou, tipo, casal Caras, sabe? Caras, é isso aí. Porque por mais que seja assim, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, né? Que é o quão sólido, depois de ter passado por tudo que vocês passaram enquanto casal, o colchão inflável, o que é isso perto de um colchão, né, inflável, gente? É verdade. Mas com certeza também, assim, a gente vai vendo, quanto mais as pessoas querem, né, nos derrubar, e isso, assim, tem que redobrar o propósito de oração, porque a guerra espiritual é muito grande, né? Porque as pessoas, elas sei lá, uns veem no nosso sucesso, acho que o reflexo da frustração delas, ou as pessoas acham que só elas podem, só elas são capazes, só elas conseguem, e ninguém mais pode, ninguém mais consegue. Hoje, acho que é um conjunto de fatores que acabam levando pessoas a torcerem contra, a querer o nosso mal, querer a nossa desgraça. E eu, quanto a Thalita, assim, graças a Deus a Thalita também, nessa questão, igual a mim, eu nunca cresci prejudicando ninguém. Eu também nunca vi a Thalita atrasando no nosso linguajar aqui, do carioquês. Nunca vi a Thalita atrasando a vida de ninguém. E eu também nunca fui de me beneficiar de desgraça de ninguém. Então, eu tenho um pensamento. Tem coisas que eu me questiono com Deus, porque tem coisas que eu estou colhendo que eu não plantei. Porque tem gente que colhe isso, vai plantar o que colheu. É isso aí. Plantou maldade, vai colher maldade. E cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde, alguma coisa vem, meu irmão. Fez sacanagem com a pessoa, vai ser sacaneado. Tratou mal alguém, queimou alguém. Tem muito isso. Tem muito no nosso meio, infelizmente, essa deformidade de caráter. Então, eu me questiono às vezes com Deus isso. Falo assim, por que eu estou plantando isso se eu não colhi isso? Aí o Espírito Santo ele vem e começa a palestrar com a gente. Ele fala assim, não, o problema não é que você plantou. É porque quando alguém faz por você aquilo que você não fez contra ela só está mostrando para você quem é ela. O caráter da pessoa. Então, eu fico muito com o que Paulo disse. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. E se a senhora me perguntar... A senhora não. Se você me perguntar... É o respeito. Se você me perguntar, Renan, você tem raiva, você tem ódio, você tem rancor de quem fala mal de você? Absolutamente nenhum. Não guardo isso aqui. Por quê? Porque minha luta não é contra eles.
A minha luta é contra demônios, contra o diabo que luta todo dia pra matar a gente. Então o Renan, e eu sei que a Thalita também tem isso, a gente não guarda raiva, rancor. Se falar, é só mais um que tá falando e a vida que segue. Segue o jogo. É muito importante isso, né? Como a gente... E é aquilo que você falou uma coisa assim, a minha vida pessoal, eu vivo no âmbito da minha vida pessoal. E como as pessoas, às vezes, elas não entendem, Não né? entende. Às vezes, você tem casais que não têm uma vida pessoal boa, mas estão numa eterna encenação ali. E talvez, no fundo, parece que é só o que as pessoas querem, né? Elas querem a encenação. Vive uma vida uma vida de aparência, literalmente. É o que você falou, um personagem. Na rede social, caraca, tu olha assim, eu às vezes passo assim meu Instagram, fico vendo algumas pessoas postando algumas coisas e falo assim, cara, poxa, tu olha assim, parece que casamento perfeito. Fala, gente, que casamento é esse que eles estão vivendo? Que às vezes a gente não vive isso, né? São desafios, são tantos fatores que eu acho que envolve um casamento, que casamento não é só amor, beijinho, abraço, carinho, relação sexual. Não, é uma vida. É uma vida, né? É uma vida. E você, um casamento, sempre falo isso até com a Thalita, o casamento são duas pessoas com mentes diferentes, com criações, com uma criação diferente, ela tem um gene diferente do meu. Então, eu pego as imperfeições dela, ela pega as minhas imperfeições, a gente vai tentando dar um jeito de a gente encontrar nela e ela encontrar em mim uma forma de a gente viver juntos e caminharmos em direção a um propósito. Acho que isso que é o casamento. Acho que é a união de duas pessoas imperfeitas que acho que encontram uma na outra aquilo que ela preenche em mim, aquilo que eu preencho nela. E sem dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, acho que a nossa vida, o resumo é isso. Deus uniu um propósito aqui. Eu e a Thalita somos um propósito de Deus. Muito, muito bonita essa fala de vocês, dos dois, tanto a sua quanto a dele. E volto a dizer, assim, como isso é importante para quem escuta, porque às vezes as pessoas estão, cada um com a sua dúvida, e às vezes a gente escuta uma palavra de outra pessoa e como isso pode mudar a vida, né? Então, eu acho que o testemunho, a gente aprende muito isso na igreja, né? Que o testemunho, ele sempre pode mudar vidas. Então, acho muito bonito. E até vocês que são pessoas reservadas, quando a gente convidou a Thalita, a gente veio para falar muito dela, mas assim, vocês que são pessoas reservadas também abrirem um pouquinho disso, eu agradeço e até em nome de quem está ouvindo, porque às vezes também é um pouco de passar uma mensagem para quem pode estar perdido, né? Então, as pessoas precisam entender que a gente é humano, né? É isso. É que as pessoas nos enxergam como uma figura espiritual, né? Uma referência, como geralmente as palavras que se utilizam. E as pessoas acabam pensando assim, pô, cara, Renan, porque é aquilo, tu cria na mente que aquela pessoa, caraca, aquele cara é perfeito. Né? A Thalita, nossa, eu amo ela é perfeita. E a gente não é perfeito, a gente é humano. Como qualquer um, a gente briga, discute, se desentende, se ama. A gente briga muito, a gente é muito intenso. E acaba sendo intenso em tudo mesmo. Então, a gente é duas pessoas, nós somos dois seres humanos. Tem dia que eu acordo não querendo olhar pra cara dela, tem dia que ela acorda não querendo olhar pra minha cara, tem dia que a gente quer estar junto, tem dia que é a vida de um casal normal. Mas é aquilo, acho que o propósito que nos une é muito maior do que a diferença que nos separa. Amém. Então, acredito que seja mais ou menos isso, né? Muito legal. Verdade. Independente de tudo, né? O que eu tenho muito com o Renan é que eu não perco a admiração que eu tenho nele. Amém. A gente pode quebrar o pau dentro de casa, a gente pode brigar, mas eu consigo chegar a ele com muita admiração, porque eu faço parte dessa história. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não conheci o pregador Renan. Eu conheci o Renan, uma pessoa normal, quem eu me apaixonei, quem eu amo. Então, são coisas que foram crescendo dentro da gente. Então, muitas coisas que vêm acontecendo, as pessoas ao redor, né, que falam, as pessoas ao redor, até mesmo contra, não tem como destruir algo que foi nascido, forjado de lá de baixo até agora. É um crescimento juntos. Assim, é o que eu falo para ele, né? Até mudando um pouco.
eu nunca consegui me enxergar, tipo, assim, Thalita cantora. Não. O que acontecia no ministério dele, que Deus estava fazendo no ministério para mim, eu já sempre fiquei feliz. Por quê? Porque ele realizando os sonhos dele, ele indo para os Gideões, ele fazendo tudo que Deus estava fazendo na vida dele, eu conseguia sentir essa felicidade e aceitar também e ver que também era uma promessa de Deus na minha vida. Amém. Então foi muito difícil eu querer assim, né? É o que o Renan sempre falou, vai, canta, não sei o quê, vambora, vamos levantar esse ministério e tal. E assim, eu nunca tive essa pretensão, Dani. Eu ia te perguntar isso agora, eu ia pedir pra você contar, a gente tá fazendo a transição ali, conta pra gente, assim, como foi, você sempre teve uma voz linda desde criança, que você falou, mas assim, como é que isso se desenvolveu na sua vida, na vida de vocês? Dani, eu nunca tive, assim, pretensão, a verdade é essa. Eu sempre me realizei muito nos sonhos dele. Uhum. Mas Deus, ele sempre falou comigo que eu teria o meu ministério também. Uhum. Só que, assim, foi aquele caso. Eu fui mãe, 1 ano de casado também. Eu fui mãe e me dediquei à minha filha e ao ministério dele. Sim. Então, assim, ele sempre me puxou a minha orelha, falou, Thalita, canta, que não sei o quê. Vamos ver alguma coisa para você, vamos ver o quê. E eu falava, não, eu não queria deixar de ser uma mãe, eu não queria deixar de ser esposa, eu não queria deixar de estar do lado dele no ministério. Então, hoje, para mim, é um grande desafio. Vou falar para você, é um grande desafio, porque eu comecei a olhar para mim e entender os projetos, as promessas de Deus na minha vida. Tá sendo, assim, um pouco, assim, difícil, vou falar para você. Tá sendo curioso. Curioso. Assim, né? Assim, as pessoas, como eu gravei um cover agora, né? Que tá até no YouTube, gente. Se inscreva no meu canal. Inclusive, se inscreva no canal da Thalita Duarte. Verdade. E eu gravei o cover, isso foi muito, muito, assim, foi uma outra realidade para mim, né? E eu agradeço muito a Deus, eu vou te falar. Ainda não estou acostumada, porque eu viajei, sempre viajei muito com ele e sempre acompanhei ele em vários lugares e sempre fui um suporte na vida dele, né? E hoje você ter que ir, sair, cantar, para mim ainda é um pouco difícil. Eu vou confessar para você. Né? E a pastora Thalita, que para quem não sabe, não sei se a gente já falou isso no começo, ela acabou de assinar com uma gravadora, né? Conta pra gente como é que foi, porque aí você sempre cantou, sempre teve o talento e acabou e foi dando esse próprio passo, né? Você falou muito olhando para si também, entendendo um pouco do que você tem para passar assim para as outras pessoas. E como é que foi esse momento? Certamente a gente quer que você dê uma palhinha também pra gente. Claro. E como é que você viu? Como é que foi esse momento de assinar? O que você se sentiu assinando com uma gravadora? Conta pra gente. Então, Deus, ele sempre falou que eu teria o meu próprio testemunho e também teria o meu próprio ministério. E dentro do nosso casamento, Deus, ele me deu um grande testemunho. A vida do meu filho, do Nicolas, né? É um milagre, passamos por muita dificuldade. E assim, Deus, ele tá me dando algo diferente, eu sei disso. Que um dia, quando ele me permitir, eu conto, né? E ele começou a me dar muitas experiências com Deus. E também você ser esposa e você ser mulher, e de repente você se vê num ministério de pastora, eu consegui ter, e até hoje é muito forte dentro de mim, uma experiência com algumas mulheres. Hoje eu recebo muitas histórias de mulheres, muita ajuda de muitas mulheres. E Deus começou a me fazer enxergar esse lado dentro de mim. E foi evoluindo assim muito forte. E quando veio o convite, né, da gravadora para mim, é o que eu te falei, Dani, é bem isso que eu te falei. Foi uma coisa para mim que foi muito complicada, porque eu sempre me vi muito ao lado dele. E as conquistas dele sempre foram as minhas conquistas. Então, a felicidade dele sempre foi a minha. Então, ver a Unção Sem Limite, ver o Renan indo para outro estado, ver o Renan indo para fora do país, é como se eu estivesse junto e realizando junto. É incrível, mas é verdade isso. Então, eu nunca tive essa pretensão. E Deus sempre
falando. Foi quando veio, né, esse convite. E estamos juntos nesse desafio, também com meio que a pressão do Renan, né? Que eu vou falar, não é que é pressão, é tipo assim, um apoio dele, assim, vai, você consegue, vai, você é capaz. Isso, porque é isso que quando a gente é mãe, eu já volto novamente essa história dos meus filhos. Eu sou muito agarrada com eles. Então, sair para mim é muito difícil. Sair para cantar, sair para fazer a obra de Deus é difícil para mim ainda, por eles serem pequenininhos. Mas Deus, ele sempre teve essa vocação comigo, né? Amém. E eu sempre tive esse... O que acontece, Dani? Eu sempre tive uma... eu acho que eu tenho isso comigo desde menino. Eu sempre admirei muito pessoas talentosas. Então, eu não tenho dificuldade de reconhecer quem tem um talento. Quem tem... E eu não digo só a Thalita que está comigo, que mora comigo, que vive comigo. Ela sabe disso. Se eu ver uma pessoa na rua e eu ver um talento nela, e eu ver que não tem ninguém ali ajudando ela, e eu puder ajudar aquela pessoa, eu agarro ela, ajudo, faço isso com muita gente, cantores, pregadores, e jogador de futebol. Eu tenho um menino que eu ajudo, que estou tentando ajudar ele a criar uma carreira de jogador de futebol. Então, eu sempre fui alguém que eu sempre tive essa facilidade de reconhecer talentos. Então, a Thalita, eu sempre vi isso nela. Quando eu via, por exemplo, a gente se conheceu, levei ela para a primeira vez que a gente se encontrou, tirando a loja que ela trabalhava. Marquei com ela, a gente ia almoçar. Aí eu dormi, perdi a hora, não fui buscar ela para almoçar. Foi. Teve tem muita história, tem muita história. Que luta. Levar um bolo assim. No primeiro encontro já tomou um bolo. Aí só que eu acordei, eu falei, ai meu Deus, eu marquei com ela não levou nem marmita para o trabalho, nada. Que eu prometi que ia levar ela para almoçar. E caraca, já acordei e já falei assim, caramba, acabou. Nem começou, já terminou. Aí mandei mensagem para ela e falei assim, acho que eu não cheguei nem a mandar mensagem. Acho que você já apareceu no final do trabalho. Eu cheguei no final do expediente dela para levar ela para lanchar. Aí fomos no McDonald's de lá, próximo de onde ela trabalhava. Acabou que nem eu e nem ela comeu o lanche nenhum, que a gente ficou só conversando. Aí ela contou que ela cantava, aí fui na igreja dela, acredito que acho que uma semana depois, um negocinho, fui pregar na igreja dela. Não, nem fui pregar, fui para cultuar normal. Que até então o pessoal não sabia que eu era pregador. Aí fui para cultuar. Aí eu cheguei lá e vi ela cantando no Ministério de Louvor. E ela a 01, né, do vocal, aí ela cantando, eu fiquei olhando, falei, cara, essa menina, ela é boa. Ela tem um talento, ela tem uma graça, ela tem um brilho. Então eu falei assim, pô, eu vi isso nela, eu vi um potencial nela. Então desde que começamos a namorar, eu não que eu cobrava, mas eu sempre tentei empurrar ela para isso. Eu ia pregar, botava ela pra cantar. Ela não queria. Canta. Aí, às vezes eu cantava na marra, canta. Botava pra cantar. E eu sempre ali dando toques, falando com ela e tal. Sempre cobrei muitas coisas delas no quesito assim. Eu sempre vi ela com um talento, um perfil artístico, num bom sentido. Sim, eu sempre vi ela com esse perfil. Desenvoltura. Então eu falei assim, cara, vai pra cima. Faz aula de canto, chama alguém para tocar para você, que a gente tem um menino que toca teclado, falei, grava, falei, cara, senta com alguém e começa a cantar e a pessoa tocar. Sempre cobrei isso dela, né, assim, no sentido de ver ela desenvolver. Aí foi o que aconteceu, casamos rápido, logo em seguida veio os filhos, então ela acabou se priorizando, se anulando no sentido assim de dar prioridades. Aí quando foi agora, de um tempo pra cá, aí eu comecei a bater na tecla. Eu falei, cara, vambora, pô. Tu tem talento, tu tem graça. Pô, tem tanta gente aí que tá na pista tentando. Pô, você tem hoje ferramentas ao teu favor. Eu falei pra ela, você tem ferramentas ao teu favor. Pô, usa as ferramentas que você tem ao teu favor. Ela sem ser oficialmente uma cantora, pô, ela já tinha um Instagram bom, sempre teve um engajamento bom em rede social. Eu falei assim, poxa,
Pô, tem tantas coisas. Hoje eu tenho uma vigília que tem uma visibilidade. Hoje eu tenho amigos que promovem eventos. Então, tipo assim, eu falei assim, pô, tem ferramentas, várias ferramentas pra E o você. mais difícil ela tem, que é o talento. Aí você imagina, eu vou tentar, eu vou pra ali cantar, pô, Tipo assim, ninguém vai querer me ouvir. é o que tu falou, o mais difícil ela já tem, que é o talento. Então eu falei assim, pô, tu tem um talento, eu tenho alguns caminhos que posso te ajudar a você caminhar. Então ela começou a meio que entender, a aceitar. Aí daí nasceu esse projeto Catodá, daí foi nascendo outros projetos e ela já começou, né? Lançou o primeiro cover, já está vindo o segundo, já estamos procurando uma música para lançar música própria. Inclusive teve gente que perguntou aqui, até no chat, perguntando se você lançaria uma música. Então já tá até deixando a resposta já estamos vendo a música para ela lançar e eu acredito que será assim, é o começo de um novo desafio da vida dela, que eu acho que vai dar muitos frutos. Amém. Porque ela é uma menina, de fato, que eu sempre vi nela um talento, assim, eu tenho uma admiração pessoal e ministerial pela vida dela. Isso é maravilhoso, sabe? Eu sempre converso muito com meu marido, você falou uma coisa que me move muito também, é a importância da gente ter admiração, A gente tem que ter né? admiração, Um verdade. pelo outro. E eu acho muito legal que vocês são os maiores incentivadores um do outro e se admiram muito também. Então, acho que isso quanto a gente tem isso, eu acho que é o mais importante, porque isso que nutre todo o resto, né? A gente querer estar ali admirando. Eu acho isso sensacional. E nossa palhinha? Vamos dar uma palhinha? Vamos dar uma palhinha já. Antes de a gente continuar, a gente está falando disso, não pode deixar pro final, vamos né? tentar. Acho que a gente tem que deixar o pessoal. Eu vou cantar um pedacinho do louvor que tá lá no meu cover. Vocês quiserem ver completo, só entrar lá no meu canal, Thalita Duarte, tá? É um pedacinho para vocês verem completo lá, tá? A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Uau. Aleluia, Jesus. Que lindo, gente. Amém, Jesus. Maravilhoso. Fiel, Jesus. Eu ainda tô aqui vou te lançar um desafio que você cantando me veio à cabeça. Depois a gente ainda tem alguns desafios com esse podcast, mas um deles vamos começar também a lançar talentos e trazer. Imagina que bacana. Perfeito, vai Se a ser gente muito faz legal. o Sem Limites ali para você também ir ajudando a descobrir, incentivando outras pessoas. Perfeito. Ih, vai ser muito legal. Que bacana, Isso. nossa, meus parabéns. É uma bênção. Dani, chegou várias perguntas aqui para Thalita, inclusive algumas das muitas perguntas já foi até As minhas, respondida. praticamente todas foram respondidas. Aqui a maioria já foi respondida. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho legal, que eu acho que seria legal ela dar uma resposta sobre. A pergunta é da Lohana Bela. Ela pergunta assim, sobre o propósito do cabelo. Conta essa. Que ela tem um propósito. Verdade. Então, o propósito do meu cabelo foi assim que veio o convite, né, do Renan de Deus. A gente passava por tanta dificuldade, Dani, que a gente ajoelhou e falou, Senhor, é o momento, é a chance. E, Senhor, e eu sempre ouvi, desde pequena, que Deus tinha um propósito muito grande no meu cabelo. E Deus usava pessoas para dizer para minha mãe, para não deixar cortar meu cabelo. Olha. E eu meio que adolescente, né, naquela fase, ai mãe, poxa, eu quero cortar. Ai mãe, eu quero pintar, eu quero fazer uma coisa diferente.
Aí minha mãe, não, Thalita, não pode, isso aqui. Aí mesmo assim eu conseguia, ela meio que aceitava, né? Eu fazia umas loucuras. Aí eu me casei, veio o convite dos Gideões, eu falei, Senhor, essa é uma oportunidade, porque quando ele pregou nos Gideões, a gente foi despejado da 7ª casa. Olha! Então, foi não, quarta. Não, foi a terceira. Terceira. Ah, é muito loucura. A primeira foi... A primeira, que foi lá perto de baixo, lá, no pé do morro. Aí depois a gente só foi subindo. Aí da segunda fomos pra casa da Macumba. Foi, aquela casa da Macumba. A casa da Macumba era tenebrosa. Não dormir, não. Aí depois a outra mais em cima ainda do morro. Mais em cima. Que inclui teu pai que colocou a gente lá. Deixa meu pai. Pai, tia. Aí da casa, dessa terceira casa que a gente foi despejado, fomos pra morar com a tua mãe. Aí ficamos 3 ou 4 meses morando na casa. Eu morei na casa da minha sogra, gente. Desse período, eu descobri que eu tava grávida. Na semana que a gente foi despejado. Então, foi uma loucura muito grande. Então, falei, Senhor, se tu tá nesse propósito mesmo, Senhor, eu vou ficar um bom tempo sem cortar o cabelo. E eu vou te falar, Dani, quando o Renan pregou nos Gideões, foi a segunda mensagem mais vista. Foi a terceira mais visualizada. A terceira mais visualizada. Então, aquilo foi... Glória a Deus. Pra gente foi uma vitória. Todo mundo deve estar achando que a gente estava lá na Bela, só que a gente estava sem casa para morar. O Renan foi e ficou... Acho que uma semana lá eu só fui, porque eu estava grávida já. Eu estava com 6 meses? 5 meses de gravidez. Então, pra gente foi ou vai ou não vai. Foi uma decisão, porque o dinheiro que a gente tinha, a gente juntou para ir viajar. Sim, claro. As minhas passagens. Então, assim, para mim foi uma coisa muito difícil. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor tá nesse propósito, Pai, eu vou ficar esse período sem cortar o cabelo. Então, aí foi aquela repercussão, aquilo tudo. Aí eu falei, Senhor, então... Realmente, né? O Senhor tem esse propósito comigo. Aí eu fiquei, Dani. Ficou? Já cortou? Cortei um pouquinho agora. Mas, assim, eu sei que Deus ele tem esse propósito muito, muito grande na minha vida. E é isso. Eu tenho esses mistérios com Deus. Às vezes você fala assim, Thalita é louca. Mas não, Deus tem esses mistérios comigo. Deus te usa de todos os mas jeitos, que legal. O que mais? Deixa eu olhar nos meus também. Tem uma pergunta aqui. As outras aqui que eu tô vendo aqui, a maioria já foi respondida. Mas essa aqui dá pra perguntar. É a Evelyn Dias, ela pergunta como ela consegue administrar a vida de mãe e esposa e ainda cuidar da vida espiritual. A gente surta um pouquinho. Eu surto. Acho que mulher, né? Tem muito isso. Tem dia que... Renan, pelo amor de Deus. Mas, assim, graças a Deus, como foi uma coisa bem desde o início, eu consegui. E eu tenho muitas, assim, mães espirituais. Eu tenho a minha sogra, né? Que ela é uma mulher de Deus e ela tá ali sempre do meu lado. Ela tá ali, faz desse jeito, me auxiliando, porque ela tem uma experiência muito grande, né, com o reino. E tem o meu sogro também, que é um homem de Deus. Tem a minha mãe, tem os meus pais. E, assim, eu sou muito boa de ouvir, né? Eu ouço. E é o que eu falo, Dani. Eu tenho esse relacionamento com Deus desde sempre. Então, assim, eu consigo discernir, às vezes, como é uma coisa bem espiritual ou quando é uma coisa que é mulher, necessidade de mulher. Então, claro. Renan, me desculpa, meu amor, mas você vai ter que sentar para me ouvir. Fala. Dorme não, escuta. Aí tem aqueles momentos, mas graças a Deus eu tenho hoje ajuda da minha família, da família do Renan. Minha sogra, que é para mim como se fosse uma mãe também, que tá ali me ajudando sempre. Se eu tiver alguma necessidade dos meus filhos, ela sempre tá lá. O meu sogro sempre tá lá comigo, apesar que eles também estão lá com os nossos bebês agora. Sogro, sogra, um beijo para vocês. E é isso, eu consegui colocar a nossa família, minha família, tanto a dele, mais para perto da gente, também por causa dessas nossas decepções que tivemos, né? Sim. Aí a gente
conversou e falou assim, vamos colocar nossa família para perto. Se for para ajudar e fazer, vamos fazer pela nossa família também. Com certeza. E graças a Deus é assim que eu me senti mais à vontade em tudo na nossa família, no nosso relacionamento. É assim. Conseguindo equilíbrio. Olha, é difícil, mas conseguindo. conseguindo. É difícil. É um exemplo de equilíbrio mesmo, porque só a gente, mulher, sabe Só também a o que a gente. gente passa, né? É verdade, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, não. E para a gente terminar Deixa eu ver se tem mais esse nosso quarto encontro, que a gente ainda tem que ir para longe, É verdade, eu se deixar, eu vou... aqui tem uma pergunta que foi feita aqui, e eu queria te fazer essa pergunta já na intenção dos nossos amigos que nos acompanham nesse quarto episódio. Qual o seu objetivo para 2022? 2022? Porque não acabou o ano ainda, né? Ainda falta muito Ainda pra falta acabar esse muito ano. ainda. Meus objetivos, assim, são os mesmos que os seus, meu amor. Os seus objetivos são os meus objetivos. Ganhar, né? Amém. Aquele mistério. Amém. Viajar para Israel. Muita coisa. Com E viver o vitória. propósito do Senhor do teu lado, tá, meu amor? Amém. Até que a morte nos separe. Amém. Amém. A gente acabou nem falando da parte da carreira, então ele vai ter que voltar aqui de não, novo pra gente da falar carreira, da verdade. parte política, dos vamos ter que desafios. voltar. Verdade. Ainda tem essa parte ali também que a gente vive, Renan. verdade. Pré-candidato e tá vivendo isso também, esse equilíbrio junto, tá ali, tá vivendo junto, assim como eu também tô vivendo. Vamos fazer um acréscimo aqui. Vamos. Pergunta para ela sobre a questão. Posso Pode. perguntar? Dá tempo? Você... Deve. Dá? Bom, eu queria entender, acho que todo mundo já sabe, a gente vem conversando muito isso. Renan, ele alinhou-se a um propósito, Deus acho que tocou a vida de vocês com um propósito maior também, que foi, inclusive, para quem não sabe, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Renan e a Thalita, através dessa união de propósitos. E a gente tentar também uma cadeira, né? Hoje ainda não pode se falar muito sobre isso, até porque a gente está aqui para poder conversar com vocês, mas a gente almeja essa pré-candidatura, né? Tanto no Estado quanto na Câmara Federal. Queria saber como é que foi assim, essa decisão para vocês, para você principalmente, Thalita, porque sei que não é fácil e a gente falou dessa construção da família, de todas as atribuições que vocês equilibram, assim, como é que foi esse momento? Como está sendo, né? Porque não foi, acho que está sendo. Então, Dani, vou ser bem sincera para você, tá? Bem sincera. Desde, assim, quando ele veio com essa nova fase, com essa ideia, eu vou te falar de coração, eu não aceitei. Desde o início, eu falei, não, meu Deus, não acredito, tal. Só faltava essa também, né? Meu pai, Senhor. E assim, eu sempre enxerguei, o Renan enxergo, que o Renan sempre foi do altar. Eu falei, ai meu Deus, será que isso vai praticar? Tal, assim. Só que, como eu tenho muita sensibilidade em Deus, eu enxerguei que também é um propósito do Senhor. Mesmo que assim, às vezes eu falo, meu pai, Senhor, meu marido, meu Deus. A gente tem medo. A gente tem medo. E eu sempre vivi muito ao lado dele. E então eu conseguia enxergar coisas, eu conseguia ver coisas que ele propriamente não enxergava, né? Porque Sim. a mulher é a proteção do homem, ainda mais nesse ministério, desse lado que agora ele está indo. Eu, desde primeira instância, Dani, eu fiquei com muito medo. E eu falei para ele que não era para ele ir e tal. Só que quando Deus falou comigo, que estava no meio, que era de Deus, que era a vontade do Senhor, eu descansei meu coração. Amém. Assim, vou te falar, eu tenho medo, eu fico falando, ai, cuidado, sei que eu tenho, mas assim, a gente confia no Senhor. E tudo que é igual eu e a mãe do Renan, minha sogra estava conversando. Ela falou assim, Thalita, a vida do Renan Deus sempre fez. Então sempre foi a mão de Deus na vida dele. Então não se preocupa, minha filha, tal. Aí eu conversei muito com ela e ela me deixou bem em paz. E Deus, ele quando você tá junto no propósito e você tem essa sensibilidade em Deus, ele te deixa em paz. Bacana.
Aí eu fiquei em paz. Amém. Graças a Deus. Nunca é fácil, né? Nunca E você, é fácil, Renan, né? como é que foi esse momento juntos? Vou resumir. Senão a gente... Você dá um outro Dá outro podcast, a gente podcast. vai ter a Outro, chance muita ainda coisa. de... Então, eu vou dar uma pincelada, porque em outro podcast eu falo de forma mais detalhada. Eu sempre fui do altar, como Thalita disse. Né? Eu amo pregar, minha vida é essa, Deus me chamou para isso. Porém, desde pequeno, eu ouço pessoas sendo usadas por Deus, dizendo que Deus tinha um propósito comigo na política. E Deus falava isso claramente. Desde pequeno eu ouço isso. Apesar de eu nunca ter tido esse desejo inicialmente. Então eu falei assim, não, isso aí acho que é os vasos que estão voando. Porque a gente fica com esse medo, né? Tem gente que fala que Deus falou e Deus não ter falado. Claro. Só que isso era frequente, isso desde criança. Só que eu nunca comentei isso com ninguém, eu sempre ouvia. Aí até passou esse tempo, houve uma primeira cogitação para mim vir a vereador em 2016, se eu não me engano. 2016 não, 2020. 2020. Cogitaram de eu vir em 2020, aí eu falei, não, quero não, esse negócio de vereador, isso aí, não quero não quero ser político, não quero nada. Quando foi no final, passou a eleição, foi no final do ano, novamente me fizeram esse convite para mim vir como deputado. Aí eu falei assim, cara, aí eu liguei uma coisa com a outra. Eu falei assim, pô, os vasos ficavam falando direto que deixou esse negócio comigo. Agora, pô, estão me pedindo para me vir. Eu falei assim, quer saber? Eu vou orar. Porque para mim decidir e saber se é de Deus ou não, Deus vai ter que falar comigo. Amém. Porque eu acredito muito nos vasos que Deus usa. Mas eu falei assim, não, dessa vez tem que ser Deus para falar comigo. Ela sabe disso. Aí eu fui orar, fiquei um mês orando, e nada de dar resposta, um mês. Quando deu um mês certinho, Deus usou um vaso para mim, uma mulher de Deus, que eu tenho ela como uma referência assim, para minha vida espiritualmente. E ela falou coisas para mim que eu só sabia eu e mais um que tinha conversado. Então, assim, foi coisa assim, de fato oculta, ela falou para mim. E coisas que eu falei, coisas que eu pensei, coisas que eu tinha dito para Deus no meu coração, que eu queria que fosse dessa forma, e ela falou aquilo tudo. Ali eu entendi que, de fato, Deus queria e tinha um propósito comigo. Esse foi o primeiro fator. A partir daí, eu comecei a tentar entender o porquê que Deus queria eu nesse desafio. Eu falei assim, pô, se Deus falou que me quer, agora eu quero entender o porquê que Ele me quer. Claro. Aí eu cheguei a uma conclusão simples. O cristão, ele não deve ser cristão apenas dentro de quatro paredes ali. Eu sou cristão porque eu sou da igreja. Não. A igreja vem de eclésia, que é tirados de dentro para fora. Então, eu não tenho que ser igreja dentro, eu tenho que ser igreja fora. Ou seja, claro, eu preciso ser um representante do reino de Deus em todos os lugares que eu pisar. Amém. Então, eu acredito que a pessoa, ela pode sim ser um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus, um representante do reino de Deus, seja em qual for a área que ela atuar, seja na medicina, seja na advocacia, seja no esporte, seja na política, seja em casa, na rua, no bairro, aonde ela for, ela tem que ser um representante. Então, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, quer saber? A omissão também é um pecado. Verdade. Se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando como quem estivesse errando. Aí foi aonde eu cheguei à conclusão. Eu falei, poxa, se hoje eu sou uma voz profética para uma geração, principalmente de jovens, se hoje eu tenho uma multidão de pessoas que me acompanham, se hoje existem pessoas que acreditam no que Deus tem na minha vida, por que eu não ser, então, um representante dessas pessoas? Claro. Então foi aonde eu
juntei o que Deus havia falado com esse pensamento. Eu falei assim, se eu não me colocar na disposição, se eu não me colocar na brecha, como a gente diz na igreja, se eu não me colocar nessa posição, não assumir esse posicionamento, melhor dizendo, de representatividade, se eu não for alguém que é mal, vai. Se eu não for alguém que luta contra os meus princípios e valores, vai. Se eu não for o corrupto, vai. Se eu não for o ladrão, vai. Se eu não for aquele que tem um pensamento contrário à minha fé, vai estar lá. Então, é melhor o justo governar, como a Bíblia diz, do que o povo perecer por conta dos maus. Então, foi um pouco isso que me levou, que me motivou. E, claro, o que eu sempre fiz e sempre quis fazer, que foi abençoar pessoas, ajudar vidas e promover o projeto Amor Sem Limites através desse desafio. Então é isso aí, é um resumo. A gente vai ter essa pauta e a gente ainda vai ter muito que conversar, né? É um desafio e a gente vê também diariamente. Eu sempre falo isso, né? Aquela história, quem não vive para servir, não serve para viver. E quem vê isso assim no dia a dia é muito edificante quando a gente entende que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas de verdade. E sempre lutar pelo que a gente acredita, porque cada vez mais, assim, tudo que a gente acredita tem sempre muita gente tentando derrubar, né? A verdade é essa. Eu vejo isso em Brasília e eu acredito, assim, que enquanto tivermos cristãos ali lutando pelo cristão, pelo que a gente acredita, a gente vai conseguir. O problema é não pode deixar de não ter. De não ter. Essa é a questão, né? Dani, pra gente terminar o nosso bate-papo, eu tenho uma surpresinha. Eu também tenho. Pra pastora Thalita. Então, mas eu também tenho. Então vai tu primeiro. Quem vai primeiro? Não, primeiras damas. Primeiras damas? Pastora Thalita? Gente. Pra Nicole. Ai, obrigada. Muito obrigada. De coração. Poxa, Dani, obrigada. De Espero coração. que eles Obrigada. Eu vou preparar o teu. Meu Deus, gente. Que isso, gente? Gente, assim O que mesmo. aconteceu? Eu quase acabei. Meu Deus. Quase que acabei com o acabou o estúdio. Se não cenário. for assim, não é você. Meu Deus, que coisa E esse linda. aqui, Esse buquê é mais bonito que aquele que você me deu lá no vídeo. Hein? esse aqui é pra você. Meu Assim como essas flores são lindas, e você é a flor mais bela do meu jardim. Que isso, hein? Meu Deus, gente. Recebe a benção. Meu pai, obrigada, meu amor. Deixa Quebrou sangue. isso. Calma aí que eu quase quebrei alguns dois. Gente, que arraso. Meu pai, gente, Maravilhoso. obrigada pelo carinho, tá? Esse é seu Obrigada. marido. Esse é seu Deus. marido. Isso é pra você. A gente dá um jeito. Lindo, obrigada, tá, amor? Nada, você merece tudo e muito mais. Oh, Obrigada. meu Deus. Que lindo. Nossa, diante de um momento desse, né? Não tem nem como não encerrar sem emoção. Eu tô muito emocionada aqui. Queria dizer para você, pastora Thalita, que para mim eu falei isso várias vezes aqui na nossa conversa, mas é um grande exemplo para mim. Eu tenho certeza que para muitas outras mulheres, eu espero que cada vez mais seja essa inspiração. Você como mulher, como trabalhadora, empreendedora, como mãe, como esposa. Quero dizer que, assim, só tenho aula a aprender e muito obrigada pela oportunidade. Renan, muito obrigada por ter me apresentado, a Thalita. Não. O Renan está aqui. Hoje o Renan ele é apresentador junto comigo, mas hoje ele também está Fiquei meio entrevistado, né? Eu já tô no meio termo. meio entrevistado. Então, eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração. Essa casa é sua. E volta com a gente aqui. A gente tem muito tema para explorar, muita gente para ajudar. Verdade. E eu espero poder contar com você também por isso, para isso. Ai, Dani, também quero te agradecer, tá? Pelo carinho, pelo amor pela minha casa, né? E também dizer pra você que pode contar comigo pra tudo, tá? Obrigada. E que tamo junta, tá? Muito obrigada. Gente, isso aí é o nosso quarto encontro. Vai ter muitas novidades aí, muita surpresa boa. E eu quero reforçar que é muito importante que você se inscreva no nosso canal, Podcast Sem Limites. É muito importante que você siga nossas redes sociais, o Instagram do Podcast Sem Limites,
o Instagram da Dani Cunha Rio, @DaniCunhaRio, para você acompanhar o trabalho que a minha amiga tem feito. Você também pode acompanhar o meu Instagram, Renan Lopes, tá? Com Y no final, também acompanhar um pouco dos nossos desafios e da nossa querida cantora, esquece, Thalita Duarte, @Thalita Duarte, né? Isso, oficial. Oficial. E também não pode deixar de se inscrever no canal da pastora Thalita. Como é que tá o canal? Thalita Duarte. Thalita Duarte, e ficar lá ligadinho, se inscreva, ativa o sininho, porque vai sair aí essa semana aí mais covers e esquece. Vai Vamos pra tremer, cima. Vai tremer. O céu é o limite. Amém. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Dani. Obrigado, Nos vemos Thalita. semana que vem com muitas novidades, como disse o Renan. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Azul.